Ó Senhor Jesus, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Toda glória, toda honra, todo louvor seja dado a ti, Senhor. Hoje nós estamos, Senhor, aqui diante de ti, Senhor, pedindo que o Senhor abençoe. O Senhor abençoe este canal do YouTube, o Google, os trabalhadores aí, Senhor. Aqueles que dominam nas partes técnicas, todos, Senhor. Desde o menor trabalhador até o maior. Também te peço que abençoa todos os ouvintes, aqueles que estão curtindo também esse canal. Também te peço, Senhor, que abençoa os que estão inscritos e os que estão se inscrevendo. Também te peço que abençoe o governo, Senhor, as autoridades, Senhor. Tenha misericórdia de cada um. Dá graça para esse governo. Dá uma direção para o nosso país. Tira nós desse sufoco, Senhor, dessa pandemia. Senhor, também te peço por Israel. Também te peço por resto do mundo. Senhor, eu te peço por todos os governos, que todos reconheçam seus erros, que todos se convertam a ti, Senhor. Precisamos nos converter a ti, se voltar para ti, Senhor. O Senhor está pedindo que nós voltamos a ti. Temos que arrepender dos nossos pecados. Somos pecadores. Então nos ajuda, Senhor. Ajuda cada um. Abre a mente de cada um, Senhor. Dá a tua mente ao Cristo para que o homem se arrependa. Aqueles a quem são seus possam se arrepender e se voltar para ti. Senhor, tenha misericórdia. Guarda-nos. Livra-nos de toda essa pandemia. Nos cubra com o teu precioso sangue. Lava nossa mente com o teu sangue, Senhor. E nos purifica. Nos purifica de todo o nosso pecado. Reconheço que sou um pecador. Preciso de ti, o Salvador. Muito obrigado, Senhor. Abre a porta da palavra para que nós possamos entrar por ela e também ter a explicação que o Senhor, o teu Espírito, quer dar. Nos ajuda a despojar de nós mesmos e receber o teu Espírito. Muito obrigado, Senhor. Amém. Bom dia, irmãos. Na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui saudando os irmãos com essa saudação de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso amor de Deus que está derramado em nosso coração. Hoje, o Salmo 14, ele fala sobre a corrupção do homem. E sua redenção provém de Deus. Já falamos um pouco sobre isso ontem, sobre a corrupção do homem. O homem se corrompeu. O homem está totalmente fora de Deus. Não está fazendo a vontade de Deus. Religiões e mais religiões. O livro de Jó nos registra um versículo que diz assim, que um dia Jó era um homem muito justo, muito religioso, amava muito a Deus, Deus sabia disso, mas ele um dia chegou diante de Deus e disse, Senhor, no meu arrependimento, quero confessar que eu te conhecia porque ouvia os outros falar, mas agora, Senhor, eu te conheço. Agora, Senhor, o Senhor está comigo. Agora sim. Bem no livro, no fim do livro dele, ele escreveu isso. Nós vemos que ele passou a vida toda religiosamente servindo o Senhor. Não foi em vão. Foi um caminho que ele traçou. Foi como se fosse uma escola. Eu digo mesmo hoje para nós. Todos nós estamos numa escola chamada religião. Mas temos que se converter. Não temos que temer a Deus ou ouvir falar de Deus. Não. Ele chegou no ponto de dizer, eu te conhecia
porque ouvia os outros falar. Não. Nós temos que conhecer o Senhor porque nós temos a necessidade do Senhor. Disseram os nécios no seu coração: não há Deus. No meio de tudo isso que eu disse, ainda tem esses que podem estar dizendo: o que esse homem está falando? Ainda tem essa bobagem na cabeça? Pode ser. Esse é o nécio. Ele diz: não tem Deus, não. Não há Deus. Todo mundo tem se corrompido. Todo mundo são iguais. Fazem-se abominações em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. É verdade. Automaticamente verdade isso. Não há Deus. Não há quem. O ímpio, né? Diz assim. O nécio ímpio, ele diz: não há Deus. Todo mundo se corrompeu. Há muitos assim, pensando desta maneira. Mas o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. O Senhor ainda está olhando dos céus para ver se você, meu amigo que está nos ouvindo hoje, tem entendimento. Procura o entendimento. Você tem um livre-arbítrio. Você escolhe ser um nécio ou escolhe a buscar a Deus. Aí Deus diz assim: desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Deus constatou que o nécio tinha razão quando ele estava dizendo que as nações estavam corrompidas. Daí então, ele disse: não tem conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se comesse pão. Eles não invocam ao Senhor. Tudo isso estava acontecendo e está acontecendo hoje, mais do que talvez no tempo de Davi. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, se tornaram obreiros da iniquidade. E comem o povo como se comesse pão. Muitas vezes na religião é assim. Infelizmente, temos que dizer a verdade. Eles não invocam o nome do Senhor. Como que você faz isso? Obreiros? Você é o obreiro da iniquidade ou é o obreiro do Senhor? O obreiro do Senhor invoca o nome do Senhor. O Senhor aqui está reclamando e está pedindo. Ele diz assim: ali se acharem grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Eles estão em pavor. Hoje, o que o mundo está passando? Esse pavor, uma doença, um vírus, empesteou todo mundo e deixou todo trêmulo. Podemos dizer que os homens estão batendo um joelho no outro de medo, pedindo, talvez nessa hora difícil, se voltando muitos para Deus, outros não. Outros não se importam ainda, acham que ainda é pouco. Então, eles não têm conhecimento. Eles não invocam o nome do Senhor. Eles se acham em grande pavor, porque Deus não está ali. Deus está na geração dos justos. Aí o Senhor diz assim: vocês envergonham o conselho dos pobres. Então ele diz: o Senhor é o seu refúgio.
os pobres, né? O Senhor o Davi estava dizendo, né? Vocês envergonham o conselho dos pobres. Mas é com eles que o Senhor está. Pobre aqui não é pobre de dinheiro, é pobre de espírito. O Senhor está com esses. Vós envergonhais o conselho dos pobres. Aí. O Senhor é o seu refúgio. Se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel. Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Esse último versículo aqui, há um clamor de Davi dizendo: eu gostaria que já tivesse chegado, já tivesse vindo a redenção de Israel. Na verdade, ela ainda não veio. Ainda estamos no tempo dos gentios. Nós ainda temos uma oportunidade ainda. O Senhor tem a salvação de Israel conservada para eles, e o Senhor tem a salvação dos gentios, que está sendo pregado por todo mundo, através do Evangelho do Reino. E quando o Senhor fizer voltar os cativos, o Senhor vai fazer. Está próximo. Todos esses sinais, essas pandemias, essas mortandade, não é só isso, é pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, nora contra sogra, sogra contra nora, enfim, toda essa parafernália. Roubam, matam, sem dó, sem piedade. Tudo isso está mostrando, não haverá uma melhora nesse sentido, porque o Senhor tem um plano, e o seu plano é chegar a essa conclusão, a redenção de Israel. O Senhor vai fazer eles voltar do cativo. Eles estão cativados, presos, até dominados por nações, mas Israel foi posto por cabeça. Aí ele diz que Jacó se regozijará. Jacó se regozijará e se alegrará Israel. Jacó é Israel. Jacó, um dia, quando lutou com o Senhor tocou-lhe a coxa direita, feriu ele saiu dali mancando. Quando ele perguntou para o Senhor o seu nome, o Senhor disse: por que você quer saber meu nome? De agora em diante, você não é mais Jacó, mas você será Israel. De ti nascerá uma nação, e será uma grande nação. E hoje nós vemos Israel. Sim. Ele se regozija. Israel se regozija no Senhor. Chegará esse tempo. Hoje eles estão cativos. E pelo cativeiro deles, nós encontramos a salvação. Romanos fala, Paulo em Romanos, ele fala, na Epístola aos Romanos, ele fala que nós recebemos, somos a figueira, o zambujeiro, enxertado na figueira. Hoje nós não vamos ter tempo para falar sobre isso, mas que o Senhor possa nos dar graça para nós recebermos essa salvação, arrepender, invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, chama por Ele e Ele virá te salvar. Amém.